Pessoal, professor Paulo aqui, e o assunto hoje é quantidade de movimento. É comum associarmos a quantidade de movimento está associada à velocidade. E isso não está totalmente errado, é correto associar a velocidade. Porém, a medida da velocidade dos móveis não é suficiente para descrever completamente o movimento. Então aí é introduzida uma nova grandeza para ficar mais claro o entendimento do que é a quantidade de movimento. Então vamos imaginar a seguinte situação: dois automóveis, né? Um caminhão e um carro de passeio, trafegando à mesma velocidade. Surge a pergunta: qual dos dois tem a maior quantidade de movimento? Certo? De modo que os dois estejam na mesma velocidade, a velocidade não vai ser o fator determinante para quantificar a maior quantidade de movimento desses dois automóveis. Daí, o que a gente tem, o que surge para a gente? Quando consideramos a massa dos corpos e combinamos com o módulo da sua velocidade, apareceu aqui para a gente outra grandeza que é a massa. Conseguimos entender por que há mais movimento em um caminhão do que em um carro de passeio, mesmo que os dois estejam à mesma velocidade. Então, pessoal, o que acontece? Para melhor quantificar ou para quantificar da maneira certa a quantidade de movimento, é necessário tanto a velocidade quanto a massa dos automóveis. Aquele que tem mais massa, se a velocidade for a mesma, aquele que tiver mais massa, esse terá maior quantidade de movimento, ok? Então, vamos lá. A quantidade de movimento de um corpo pode ser calculada da seguinte forma: que é a quantidade de movimento, que é uma grandeza vetorial, é igual à massa do automóvel, a massa do móvel, vezes a velocidade, certo? Então, para eu conseguir quantificar o movimento, basta que eu multiplique a massa pela velocidade. Lembrando que essa quantidade de movimento ela possui sentido e direção de acordo com a velocidade, vai possuir o mesmo sentido e a direção da velocidade. E essa quantidade de movimento ela é medida em quilogramas por vezes Newton, quilograma por metros por segundo, né? Que é a massa vezes a velocidade. Tranquilo? Então já entendemos aqui de forma rápida o que é esse conceito de movimento, né? E agora a partir de agora a gente vai ver dois exemplos, um experimento simples, onde será possível verificar que aquele corpo que tem maior massa também tem a maior quantidade de movimento. Beleza? Temos três esferas de massa diferentes, uma de 0,10 kg, outra de 0,15 kg e outra de 0,40 kg. E elas estão descendo percorrendo uma distância de 1,12 metros. E o que a gente percebe aqui? Que aqui tem a maior massa, que é essa agora, percorre uma maior distância, né? Vamos ver o mesmo experimento agora para uma distância maior. Eles estão percorrendo agora a distância de 1,70, eu acredito, né? E a gente vai verificar a mesma coisa, que aquela esfera que tem maior massa percorre uma maior distância. Por quê? Porque aqui tem maior massa, como a velocidade é a mesma, tem uma maior quantidade de movimento, ok?